Fique claro, a Janja é legítima ela ser primeira-dama, mas pega mal para a sociedade, agora dá mais poder, vem um decreto do Lula com 190 cargos, gente. Qual que é a necessidade disso nesse momento? Não tem. Eu falo que a legítima não vai ter custo, mas é o que isso representa para a sociedade. Como é que o povo brasileiro vê uma situação dessa? Enquanto numa UPA tem um médico para 20 pacientes, a própria primeira-dama agora vai ter quase 200 cargos. Senador Cleitinho, eu acho que você está muito correto, viu? A gente precisa pegar cada unidade de custo, fazer um balanço do que é justo, do que não é justo. Senador Cleitinho, com a palavra, Vossa Excelência. Bem breve, senhor presidente, uma boa tarde ao Dário, ao ministro Fernando Haddad e ao Robson, viu? Prazer estar com vocês aqui, a nossa senadora Zenaide, Faim, que está aqui ainda, é o presidente. Eu estou vindo aqui mais para poder falar como oposição, que eu já faço essa campanha. Haddad, você tem noção? A primeira vez que eu conheci o senhor, que a gente estava lá no Senado, eu falei sobre a questão de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, por mais que eu seja oposição, não sou oposição do Brasil, não posso ser aliado do Lula, mas sou aliado do povo, e eu sei de onde que eu vim. Então, estou mais aqui hoje para poder dar total apoio. Já estou fazendo essa campanha, não é de hoje, da questão da taxação. Inclusive, nessa compensação agora que está aqui o projeto de lei para isentar quem ganha até R$5.000, eu e o senador Alessandro Vieira estamos entrando com emenda para poder taxar as bets, os bilionários e também os bancos. Eu queria chamar a atenção aqui, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, Haddad, mas eu vou falar de uma forma muito didática e muito humana que eu vou falar aqui, para esses setores, para eles entenderem. Primeiro eu vou começar com os bilionários. Domingo, eu indo para a igreja com a minha família, assim que eu estacionei o carro, tinha um casal de morador de rua. E assim, eles não me conheciam, não. E assim que eu passo com a minha esposa e com meus 2 filhos, eles chegam e falam: senhor, eu estou precisando demais de tomar café, não tenho condição de comprar café aqui agora, não. Você não poderia me ajudar, não? Eu arranquei do bolso um dinheiro, um valor mais alto, e dela regalou o oi. A moça falou assim: mas é muito. Não, eu quero te ajudar. Ela virou e falou assim: mas que Deus te dê em dobro. Aí eu virei e respondi para ela: Deus já me deu. Aí a minha filha andando até a igreja chegou para mim: papai, eu não entendi. O que você quis dizer que Deus já te deu em dobro? Sua filha, antes de ser político, ser senador, antes até fui vereador, deputado e senador. O papai trabalhava no varejão, você era pequena. A renda do papai era tanto. E aí, o seu avô sempre ensinou pra gente: quando você ganha, se você ganhar um pouco a mais, ajude quem precisa. Então agora o papai virou senador, o papai está ganhando R$40.000. O papai não ganhava isso há 8 anos atrás. Então eu posso ajudar mais. Então quando você tiver um trabalho, filha, e você conseguir cada dia crescer nesse trabalho, ajude mais. Então um bilionário, ele pode ajudar mais. Beto, eu não vou nem entrar nesse detalhe não, que eu acho que não deveria nem existir. Eu votei contra aqui. Como a gente não vai acabar com a BES, a gente sabe do lobby que existe, não deveria ser nem chegar a 30, deveria ser 50. E os bancos eu não vou nem falar, banco para mim é igual o diabo. O cidadão vai lá desesperado, ele chega lá, trata bem, na hora de cobrar, não, vamos fazer um juro aqui baixo para você aqui. Fica devendo banco para ver o que acontece, dever banco. Então os bancos também são bilionários. E eu queria aqui, Haddad, falar para Vossa Excelência que eu acho que essa informação que eu vou dar aqui deveria ser em rede nacional. Você, o próprio presidente Lula, deveria levar isso aqui para toda a população brasileira, para eles entenderem por que a gente tem que isentar quem ganha até R$5.000 e da onde deveria vir a compensação. A compensação deveria até aumentar dos 3P, que é os 3 poderes, que é o poder legislativo, judiciário e executivo. E eu vou trazer uma informação aqui para toda a população brasileira de uma forma bem básica. Um presidente, um vice-presidente, 81 senadores, 503 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 1.059 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 58 mil vereadores que enchem o Mineirão lá de Minas Gerais. Isso aqui dá mais de 70 mil políticos, enche o Maracanã. Aí tem mais de 640 mil assessores parlamentares, que muitas das vezes fazem rachadinha. Muitos desses 70 mil políticos, que eu não estou aqui generalizando, tem muito político sério, mas tem muito político picareta, inclusive que roubou dos aposentados do INSS, que aí daqui a pouco, do jeito que está indo, vão prender os aposentados. Falam: vocês estão errados, vocês deixaram roubar? Vai acontecer isso. Mas eu queria chamar a atenção do custo. Por que a gente também não faz um 3P e aumenta o imposto de renda para os 3 poderes, para o judiciário, para o legislativo e executivo, cobrando mais 5%? Eu não vejo problema nenhum, sem demagogia e hipocrisia. Pode aumentar o meu de 27 para 32, porque o custo está assim, gente, aqui, ó. R$248 mil por minuto. Quase 15 milhões de reais por hora. 357 milhões de reais por dia. 10 bilhões de reais por mês. 130 bilhões por ano. Lembrando que tem um fundo eleitoral, um fundo partidário agora, que pode chegar a 5 bilhões de reais. Lembrando que, como Vossa Excelência mesmo disse, era a questão das emendas 5 bi, está chegando a 50 bi, deveria cortar. Inclusive, deveria ter uma lição para ensinar a população brasileira o que é o poder legislativo e o poder executivo. O executivo executa, o legislativo tem a obrigação de legislar e fiscalizar o orçamento e não sequestrar o orçamento. Então, deveria acabar com as emendas. Tem da onde tirar
Basta querer. Quer ver o Poder Judiciário como é que tá? O Poder Judiciário tá assim, ó. Olha isso aqui. Vai acontecer hoje, viu, gente? Eu vou votar contra. O Judiciário mais caro do planeta. Precisa de mais verba? Fachin se reúne com a Columbre para discutir a criação do Fundo de Justiça Federal. Agora a gente vai votar aqui hoje, aqui, ó. Sempre cabe mais um. Senado aprova, deve ter sido na CCJ, 330 cargos do STJ ao custo de 20 milhões por ano. Nós vamos votar aqui, eu vou votar contra. Então tem dinheiro para essa turma? Por que não tem dinheiro para o pobre, para o povo? Inclusive o Executivo também tem que dar bom exemplo, são os 3 poderes. Eu não estou aqui, fique claro, a Janja é legítima ela ser primeira-dama, mas pega mal para a sociedade, agora dá mais poder, vem um decreto do Lula, com 190 cargos, gente. Qual que é a necessidade disso nesse momento? Não tem. Eu falo que não vai ter custo, mas é o que isso representa para a sociedade. Como é que o povo brasileiro vê uma situação dessa? Enquanto numa UPA tem um médico para 20 pacientes, a própria primeira-dama agora vai ter quase 200 cargos. E que fique claro que nós também, de senadores, também temos cargos comissionados. E eu queria chamar a atenção do Senado aqui também, que está abrindo uma licitação aqui agora, Haddad, nesse valor aqui, ó, Senado dobrará para quase 800 mil por mês gastos com os carros alugados. Esse valor, para terem noção, pode chegar a uma bagatela de quase 40 milhões de reais, que está escrito aqui. Eu acredito que isso deve ser fake news. Eu, particularmente, venho no meu carro, eu venho de Uber, eu venho de táxi, eu não tenho esse carro oficial, que eu acho que eu não sou digno para isso, eu não sou um rei, um faraó. Então, o que eu quero mostrar para toda a população brasileira aqui, que nós temos que dar bom exemplo. Nós que temos que cortar da própria carne. Não é mais a população brasileira, não. É legítimo para quem ganha até 5 mil reais ter isenção. Deveria ser mais. Deveria para quem ganha 10 mil reais. Mas o que fique claro aqui para toda a população brasileira entender de uma vez por todas, que é nós que temos que dar bom exemplo. Nós precisamos também cortar da própria carne. O fim dos supersalários é extremamente importante. Eu tenho uma PEC aqui, ministro Haddad. E eu acho que vocês deveriam levar isso para rede nacional. Fazer rede nacional. Depois da novela, o horário de pico. Mostrar para a população brasileira quem que são os poderosos. Quem que são os bilionários. Os bilionários estão aqui e é nós que temos que começar a dar bom exemplo. Então, espero contar com o senhor, porque tudo que for a favor do povo aqui, eu voto a favor. Pode sempre contar comigo. Muito obrigado. Com a palavra o ministro Fernando Haddad. Olha, senador Cleitinho, eu acho que o senhor está muito correto, viu? A gente precisa pegar cada unidade de custo, fazer um balanço do que é justo, do que não é justo. Ninguém está falando nada contra o servidor público, porque tem servidor público que está ganhando menos do que devia. Mas o que tem de coisa para fazer, em termos de desperdício, de controle, de auditoria, de averiguação, é muita coisa que pode ser feita. Muita coisa pode ser feita. Eu tive a experiência lá na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo conseguiu o grau de investimento sendo o ente federado mais endividado do país. O senador Renan sabe melhor do que ninguém do que eu estou falando, porque ele fez parte da solução. Se não fosse o senador Renan, a cidade não teria grau de investimento, porque a gente renegociou a dívida aqui no Senado. Mas, paralelamente a isso, o Dario me acompanhou na Prefeitura de São Paulo, o Barreirinhas também era da Procuradoria e depois foi meu secretário de Negócios Jurídicos. Era diária essa atividade de revisão de contrato, chamava fornecedor para renegociar. Isso devia ser a regra, e não a exceção. Não devia nem ser um mutirão, devia ser uma rotina de você ir atrás e, sabe, fazendo a lição de casa, melhorando a eficiência do serviço público, melhorando a eficiência das contratações, das licitações. Eu penso que falta um pouco em Brasília essa cultura, sabe, de pegar contrato por contrato, pegar despesa por despesa, unidade de custo. Acho mesmo que falta isso.